presencial para vocês aí, hein? Deixa eu ver se tem mais alguém. Vamos começar então a aula, hein? Hoje não tem. Fernanda disse que hoje não tem. Pô, brincadeira, hein? Pô, só uma observação. Gostei muito da live do Bruno Marrone, hein? Gostei mesmo, hein? Tá, foi engraçado. Vamos lá então, vamos dar-lhe. Vamos começar já brincando, então. Vamos começar brincando. Que é o seguinte, né? Na última aula nós vimos conjuntos numéricos, né? Falamos de conjunto de números inteiros, números aí naturais, né? Falamos aí também de números aí racionais, números irracionais e o conjunto dos números reais. Falei para vocês, né, que o conjunto dos números reais, na verdade, é a união entre os números, conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, o que acontece? Como é que vai ser feito hoje, tá? A minha mesa digitadora não chegou ainda. Eu ia até fazer um stories hoje, marcando a Digimer, tá? Já faz mais de uma semana e tal, que eu comprei a mesa digitadora para a gente fazer aqui numa apresentação, mas não chegou. Então vai ser com folhinha hoje de novo, tá? Beleza? Tá? Só lembrando também, para quem não sabe, né, ou não viu um vídeo que vocês receberam aí do objetivo, que a aula hoje, né, não é de 40 minutos, tá? A aula contempla hoje o tempo de 1 hora, tá bom? Hoje a aula é 1 hora, ok? Então tem mais... Para mim é indiferente, tá? Aquele dia eu fiquei quase 1 hora mesmo, então fiquei passando 1 hora, então para mim até gostei, tá? Sendo bem sincero aí, ok? Beleza? Vamos dar então. Focando no vestibular da URGS aí também, que é o nosso foco aí, vocês todos serem bicho aí, se Deus quiser. Vamos pensar o seguinte, tá? No vestibular da URGS de 2017, se a gente pegar as provas, tá? Do vestibular da URGS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, a gente vê, claro, a gente vê muito similar as questões e o conteúdo, tá? Só que a prova do vestibular de 2016, as primeiras questões aí, elas saíram um pouco fora da curva, assim. Como assim, Eloy? No vestibular, da prova da UFRGS de matemática 2016, a primeira questão foi uma análise de um gráfico lá, tá? Uma porcentagem, analisar ali, e você teria que assinalar a alternativa que você tirava aquela informação ali exposta ali, tá? Uma questão de estatística, vamos dizer assim, tá? Mas tanto a prova de 2015, 17, 18, 19 e 20, a gente tem um ponto muito interessante, que são o que, Eloy? São as questões envolvendo frações, alguma operação matemática e algumas afirmações. A gente pode chamar também de premissas, né? Como assim, Eloy? Não entendi. Detalhe, Mongolão, olha só, nerd. A lógica é o seguinte: é colocado da seguinte forma, tá? Eles colocam para vocês algumas sentenças, algumas premissas, e vocês têm que dizer se é verdadeiro ou não. Só que essas questões contemplam muito o quê? A e B, e aí te perguntando, A e B, se A é maior que B, então A ao quadrado, B ao quadrado. Se A é menor que B, então A, 1 sobre A mais 1 sobre B é igual a tanto. Entende? Igual a, é maior que 0, é maior que 5, por exemplo. Tipo assim, são questões, são premissas, tá? Mas para a ideia que a gente tem daqui, tá? A gente tem que entender o seguinte, tá? O que a gente vai focar hoje? A gente vai focar num conteúdo chamado potenciação, de cara, tá? E também frações, tá? Entendeu? A partir de semana que vem, é interessante eu ter essa mesa digitadora também, porque daí a gente vai ter um pulo muito grande da matéria e aí sim a gente vai cair pesado, tá? Sinais matemáticos, soma, sinal negativo no positivo, isso a gente vai ver durante o conteúdo, é bem tranquilo, tá? Eu não vejo problema. Mas essas questões que eu citei para vocês, agora, tipo, de pegar conjunto dos números reais, dizer para você que A e B são números reais, estão com um conjunto dos números reais, e pedir para você afirmar alguma coisa. Só que tem algumas coisas que eu vou ser bem sério com você, tá? Me irritam, tá? É inadmissível que você erre as questões, os pontos que eu vou colocar aqui, e vou dizer para você quais foram os vestibulares que caíram. Os conteúdos, a gente vai ver agora, a gente viu na última aula, por exemplo, mas são coisas, entendeu? De matemática, por exemplo. Então vamos lá, vamos começar então da seguinte forma, tá? Olha só. Vestibular de 2019 da URGS. Caiu essa afirmação aqui. Estão enxergando aí, não?
Diz aí se está enxergando. Sim ou não? Estão enxergando? Sim. Tá, ok. Todo o número primo é ímpar. Todo o número primo é ímpar. Coloca S de sim ou N de não. Todo número primo é ímpar. Coloca S de sim ou N de não. Todo número primo é ímpar. Aí tu deve estar te perguntando, Eloy, essa pergunta, pô, Eloy, eu tive na aula, pô, tô tendo na aula, tive, já vi isso aí. Caiu no vestibular da URGS de 2019 essa afirmação, tá? Para quem não sabe, a prova da URGS, ela contempla 25 questões de matemática, tá? Então, geralmente as questões 26, 27 e 28, tá? Caiu nesse bloco no vestibular da URGS de 2019. Vou até para falar a você qual foi a questão que caiu, tá? Ela caiu na primeira questão 26 da prova da URGS, tá? Ela foi aí tal, ela foi com uma questão de premissa, tá? Então o que acontece? Foi colocado o seguinte, você tinha que dizer quais das alternativas, quais das premissas, quais das afirmações, das sentenças declarativas são verdadeiras ou falsas, quais eram verdadeiras, quais eram as corretas. Todo número primo ímpar é falso, tá? Por quê, Eloy? Porque é o seguinte, nerd, pare e pensa comigo, tá? Entendeu? Existe apenas um número primo que é par. Qual é o único número primo que é par, pessoal? Entendeu? Coloca aí qual o 2. Isso aí, Mabel, Sofia, isso aí é o 2. O 2 é o único, isso aí, Fernanda. Isso é o único, o 2 é o único número primo que é par. Então essa afirmação estava errada. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só. Vamos olhar essa aqui que é no vestibular de 2017. Olha só. Se A é menor que B, então A negativo é maior que B negativo. Se A é menor que B, então A negativo é maior que B negativo. Nerd, dá uma olhada aí nessa afirmação. Se A é menor que B, então A negativo, olha só a afirmação, tá? Se A é menor que B, se A é menor que B, então A negativo é maior que B negativo. Isso aí, pessoal, tá certo ou tá errado? De sim ou não, certo ou errado? Bota C de certo ou E de errado aí. Tá? Vestibular da URGS, 2017, velho. Entendeu? Para e pensa. Se A é menor que B, então A negativo é maior que B negativo. Tá certo ou errado? Ah, pintou um cri-cri aí, hein? Cri. Pintou um silêncio. Nerd, olha só. Uma coisa muito interessante, tá? Olha aí, o pessoal já começou a colocar, responderam. Que medo a Fabiane colocou, né? Olha só, A menor que B. A menor que B. Então, A negativo é maior que B negativo. Isso aí são questões o quê? Entra no conteúdo que tive no ano passado. Tá? Olha só, vestibular da URGS de 2017. Nerd, essa afirmação está correta, tá? Como assim, Eloy? Porque é o seguinte, para e pensa, se A é menor que B, então A negativo é maior que B? Sim, nerd, para e pensa, tá? Vamos dizer que A menor que B, A menor que B, ok? A menor que B. Vamos dizer que A seja 2. Vamos dizer que B tenha valor de 5. Ok? 2 menor que 5. Se eu colocar o A negativo ali, vai ficar 2 negativo e 5 negativo. Então acontece, 2 negativo é maior que 5 negativo. A resposta está correta. Tá? Uma dica que eu dou para você nesse tipo de questão, quando tem que colocar conjunto dos sempre testa com número negativo, ver se vai funcionar. Sério, Eloy? Sério. Sempre testa com número negativo. Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o A, aqui, ó, o A tenha valor de 7 negativo. Ok? O A
tem valor de 7 negativo, tá? O B tem valor de 3 positivo, ok? O B tem valor de 3 positivo, beleza? Se eu colocar o 7 negativo aqui, tá vendo aqui, ó, o A é negativo. Como já é negativo, vai ficar o quê? Positivo. Vai mudar o sinal, né, nerd? Ó, para e pensa, né? Ó, o A aqui, ó, fica 7 negativo, o negativo aqui, né? Beleza? Então, esse é um ponto. Não, peraí, né? Vai ficar positivo. Tem o sinal de negativo antes ali do parênteses, vai ficar positivo. Então, vai ficar o valor 7. Ok? Vai ficar o valor de 7. Beleza? Já como eu coloquei 3 ali no B, é 3 negativo. Então, o 7, ele vai ser sim maior que 3 negativo. Tá? Então, essa afirmação está correta. Beleza? Tranquilo? A gente vai fazer outras depois com ponto e exceção. Tá? Tá, mas se o B, mas vamos dizer, se for, tá, vamos ver. Eduardo, tá, mas se for tanto B quanto A negativos, tipo A sendo 3 negativo e B sendo 5 negativo, vai ser a mesma coisa, tá? Vai mudar o sinal, entendeu ali, e vai ficar exatamente assim, tá correto, tá? A negativo tipo A sendo A3 e B sendo 5 negativo. Tá, mas aí que tá, ó, tem uma coisa, né, Eduardo? Tá vendo aqui, ó? Aqui tá dizendo o seguinte, ó. Se o A for menor que B. Então, se o A for 3 negativo e o B 5 negativo, tá? Então, não entra nessa regra. Entendeu, Eduardo? Beleza, pode crer, Mongolão. Boa, isso aí. Show de bola. Legal. Liames vai estar, isso aí, acho que sim, isso aí. Tá, agora, olha só. Uma coisa que é no vestibular da URGS de 2020. Questão fresquinha. Questão fresquinha. Liames, eu não sei se está falando da questão anterior ali. O Eduardo entendeu. Tá? Mas aí depois a gente volta, tá? Ó. Essa questão aqui, ó, vai estar certa ou errada? Toda fração A e B é irredutível. Caiu no vestibular da URGS de 2020. Toda fração A e B é irredutível. É irredutível. Tu vê essa afirmação, vestibular da URGS de 2020, fresquinha. Eu gosto de resolver questões, falar no vestibular da URGS que é interessante para a gente viver essa prova. Então, o que acontece, né, Artinho? Toda fração A sobre B é irredutível? É irredutível? Isso é certo ou errado? Bota C de certo, E de errado aí. Põe agora, Mongolão, põe agora. Põe agora. Aí você tá te perguntando, mas olha, o que é irredutível? Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Quem não lembra, na matemática vai falar, tá? Olha aí. Eloy, essa questão aí, qual foi o número dela no vestibular da URGS, Eloy? No vestibular da URGS, tá? Ela foi a questão de número 27, era uma das afirmações da questão 27 do vestibular da URGS, tá? Desse ano aí e tal, ok aí, provinha de 2020, como a gente chama aí, o quarto dia, né? Da prova. Tá errado, tá? Entendeu? Tá errado. Tá? Como assim tá errado? Seguinte, tá? Toda fração é irredutível. Pessoal, o que é irredutível, tá? Irredutível é uma fração que eu não consigo reduzir ela mais. Ela chega no limite. Eloy, dá um exemplo de uma fração que está no limite. Exemplo. Ó, 1/3. Tá vendo aqui? Eu não consigo reduzir ela mais. Então, o que acontece? Toda a fração A e B é irredutível, toda a fração representada por A sobre B é irredutível, tá errado essa afirmação. Tá errado essa sentença. Tá? Então, tá errado. Ok? Toda a fração A e B é irredutível, está errada. Beleza aí? Tranquilo? Que coisa linda, velho! Então, vamos lá, então. Vamos começar a trabalhar. Vamos falar de duas operações matemáticas que caem muito no vestibular da URGS. Vou mandar para vocês semana de tema algumas questões já do vestibular, tá? E também da apostila para a gente fazer em cima da primeira aula e da segunda, tá? Que é um ponto muito interessante, bem legal da gente resolver aí. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, a gente tem que entender que é o seguinte, tá? Fração, nerd, tá? Nós temos aí 4
4. Ah, olha só, entrou o Alexandre. Tchê, minha aula caiu aqui, é sim ou não? Cara, eu não sei de qual questão tu tá falando. Você tá falando da de Alexandre, você está se referindo à primeira questão aí, que eu coloquei ali do A tal, ou tu tá falando ali do número primo, ou tá falando do irredutível, da fração irredutível? Redutível. Acho que o Alexandre caiu de novo aí. Para você, Alexandre? Não? Entendeu? Sim, é sim ou não. Tá, se é a última, é errada, tá? Beleza? Ok, se a gente está se referindo aí. Aí tá, a última está errada. Olha só. Vamos falar disso aqui agora, fração. Tá, então olha só. Pessoal, a galera está se perguntando assim, cai operações de frações na URGS? Sim, tá? Desses vestibulares que eu tô falando desde 2015, entendeu? Até o último vestibular de 2020 aí, a gente viu muitas questões que envolvem frações. Só que além de frações, é adicionado uma potenciação junto com essas frações, tá? Ou também uma raiz quadrada com essas frações, tá? Eu vou ensinar, vou mostrar para você uma questão do vestibular da URGS de 2020, que envolve fração, só que é uma questão muito fácil de resolver. Eu queria ter muito quadro para te mostrar e tal, mas fica tranquilo, tá? A gente vai entender, eu vou te mostrar aí, é bem tranquilo. Eu até acho que eu vou deixar ela de tema para vocês tentarem fazer ela. Vou mandar no material, colocarem para vocês aí essa questão, porque é uma questão muito interessante, tá? Beleza? Mas vamos tentar entender o seguinte, tá? Primeiramente, frações. Vamos lá entender antes aí. Primeiramente, o seguinte, tá? Soma entre frações. Toda fração, ela é representada, toda fração, ela se encontra, ela é um número que? Conjunto dos números racionais. Beleza? Até aí, Eloy, nada demais, estive no último aula. Falei para você que todo número que estiver representado por uma fração, tá? É um número racional. Tá? A sobre B. Bem tranquilo. Só lembrando que o B, o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Beleza. Eloy, até aí entendi. A gente faz a seguinte pergunta. Nerd, você tem 1 sobre 2 e 2 sobre 2. Então, por exemplo, eu tenho esse cara aqui, essa soma entre essas duas frações aqui. Eloy, o que acontece aqui 1 sobre 2 mais 2 sobre 2? Nerd, soma entre frações e subtração entre frações, o que acontece? Você, quando o denominador ele é igual, quando a gente tem o mesmo denominador, o que a gente faz? A gente mantém o denominador. Mantive o 2. E o que eu faço agora, Eloy? Eu apenas somo os numeradores. Então, 1 mais 2, resposta fica 3 sobre 2. Ah, Eloy, isso é barbado, Eloy, isso eu já sabia. Calma, eu vou chegar numa questão da URGS aí, tá? E vamos ver se você vai conseguir enxergar isso, tá? Isso é um ponto muito interessante, ok? Agora, outro detalhe, Eloy, subtração entre frações. O que acontece? Nerd, é a mesma lógica. Se eu tenho, tá? Vamos dar um exemplo aqui. 3 sobre 2. Subtrair sobre 1 meio. Nerd, olha só. Eu tenho, ó, tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui, Nerd? Olha que barbada. Eu mantenho o denominador e apenas subtraio o numerador. Então, 3 subtraindo de 1 é 2. Tá vendo ali? Ah, Eloy, 2 dividido por 2. A resposta é 1. Beleza? Mas aí tem um detalhe que é muito interessante, a gente travou para mim só, eu não consegui ver. Ó, tá vendo aqui, ó? 3 sobre 2, subtraindo sobre 1 sobre 2. 3 subtraindo de 1 é 2. 2 mantenho, como o denominador é igual, eu mantenho o denominador. Então, tanto na soma, deixar bem claro, tá? Tanto na soma como subtração entre frações, quando eu tenho o mesmo denominador, eu mantenho o denominador e calculo apenas os numeradores. Até aí, nada demais, ok? Beleza? Tá? Tranquilo, show de bola, tá? Ah, outra coisa, a galera me perguntou se podia me marcar no Instagram.
No privado. Pode marcar no Instagram, pode pegar minha cara de mangolão, marca lá, Eloy Basket, compartilha. Tá, mas pega uma foto bonita do cara, né? Ó, agora olha só, Nerd, para e pensa comigo agora. Olha só, a matemática, você dificulta a matemática. Na verdade, a matemática não é difícil. Na verdade, vocês são mangolões. Vocês são mangolões, entendeu? Mas Eloy, como assim tá me chamando de mangolão? Não sei o quê. Entendeu? E quando é a soma? A soma é a mesma coisa, Alexandre. Quando o denominador é igual, você mantém o denominador e soma apenas os numeradores. Beleza, Alexandre? Tamo junto, fechadaço. Aí é o seguinte, Nerd, agora olha só. Vamos dizer que eu tenho uma soma, beleza? Mas aí é o seguinte, vamos dizer que o denominador não é igual. Mas aí é o seguinte, olha que coisa linda. Vamos dizer que eu tenho isso aqui, tá? Ó, por exemplo, eu tenho, por exemplo, 7 sobre 3 mais 1 sobre 2. Eloy! Mas, Eloy, como é que eu faço agora? Nerd, o denominador não é igual. O denominador não é igual. Então, significa, você vai ter que fazer um cara seguinte. A gente vai ter que utilizar o mínimo múltiplo comum, o MMC. Ok? Como assim, Eloy? O MMC. Tá? Aqui eu tenho o 3 e o 2. Então, o que eu faço? Eu faço o MMC de 3 e 2. Dá um caso aqui. Exemplo, o que é o MMC, Eloy? Não confunde com máximo divisor comum, mangolão. Estou falando de mínimo múltiplo comum. Então, me refiro ao MMC. Beleza aí? Então, olha só. Como é que a gente entra agora da seguinte forma, Eloy? Olha só, MMC. O MMC aqui, tá vendo aqui, ó, de 3 e 2. O MMC, se você puder dividir apenas um dos números, funciona. Tá vendo aqui? Funciona. Tá? Agora acontece, o máximo divisor comum, não. Você só pode dividir todos por todos. Ok? Se não puder dividir todos, você parou. O MMC vai até onde você conseguir ir. Até onde você quiser. Até onde dá. Então, o que acontece? Sempre começa pelo menor. Divido por 2 primeiro. 2, 3, 1. Aí ficou 3 e 1. Beleza? Agora, ó, vou tentar agora tirar o 3, né? 3, 1 e 1. Nesse caso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 2 e 3, tá vendo? 2 multiplicado por 3, 6. Então, o MMC desses caras aí é 6. Até aí, beleza, ó. E agora, o que acontece? Nerd, tá vendo aqui? O 6 tá aqui. Agora eu venho pra cá, ó, tá vendo aqui? Deixa eu pegar aqui bonitinho, até para ver a folhinha melhor, até para apontar. Ah, agora ficou melhor de enxergar aqui. Ó, o que acontece aqui, Nerd? Olha só, tá vendo aqui? Eu tenho 6 aqui, tá? O 6, ele vai vir dividindo com 3 e depois multiplicando com 7. Entendeu a lógica, Nerd? Divido, multiplico. Divido, tá vendo aqui, ó, 6, ó, por 3 divido, 6 dividido por 3, e depois multiplico. Então, o que acontece? 6 dividido por 3, Nerd, 6 dividido por 3 é 2. Esse resultado aqui eu vou multiplicar com o 7. Ah, Eloy! Então, 6 dividido por 3, 2. Multiplico por 7, dá 14. Ah, Eloy, entendi. Ah, Eloy, tranquilo, legal. Tá aí depois agora, Eloy, faço 6 dividido por 2 e depois multiplico por 1. 6 dividido por 2, 3. 3 multiplicado por 1, 3. Nesse caso aqui, ó, fica 14 mais 3 dividido por 6. 14 mais 3 por 6, ó, fica 14 mais 3, 17. 17 sobre 6. Beleza? Então, o que acontece? O MMC, mínimo múltiplo comum. Prof, quando o MMC é multiplicado o 7 pelo 2 e o 3 pelo 1, tá, então acontece, ó.
Depois multiplico 3 por 2. Ó, faço esse cara aqui, ó. 6, divido 6 por 3. Ó. Depois multiplico. Prof, quando é MMC, eu multiplico o 7 pelo 2 e o 3 pelo 1. Dá sempre fazer isso? Esse não é um método diferente? Ah, boa, agora entendi. Você está falando, tipo assim, ó, se fizer isso com isso, não. Toma cuidado, tá? Não é qualquer númerozinho que funciona, não, tá? Entendeu? Ok, esse é um outro método. Eu vou explicar quando a gente pode aplicar esse métodozinho. Beleza? Tá, esse detalhe. Tem uma técnica para fazer, bem bacana, tá? Entendeu? 7 por 2, 3 por 1 aqui tal, pumba. E 3 por 2, tá? É outro método, tá? Não funciona sempre. Eu conheci ele como método da porrada, exatamente. Ele não, exatamente. Esse é o ponto, tá? A gente tem que entender depois aí com quais números da porrada, com quais números a gente vai poder utilizar esse método. Beleza? Tá? Mas eu vou explicar isso sim, tá? O que acontece? Quando eu colocar para vocês, não, é bem bacana para fazer. Eu vou ser bem sincero, tá? Tem alguns professores de matemáticas que são contra esses tipos de dicas. Eu sou a favor, tá? Eu curto muito, tá? Até porque, eu vou ser bem sincero, tá? Eu gosto de ensinar, mas também ensinar atalhos. Tem gente que quer aprender, entender e passar, mas tem gente que quer passar na prova. Então, a ideia, claro, é explicar, é mostrar, óbvio, mas eu gosto de uma dicas. Eu adoro dicas. Tá? Mas eu vou mostrar em que momento a gente vai poder utilizar. Eu vou dar para vocês, vou pedir para o pessoal do Objetivo colocar uma lista de questões que envolve isso das provas de 2015 até 2020 do vestibular da URGS. Pode ser que eu pegue também o vestibular da PUC, também do Enem, também algumas questões que envolvem só esse tipo de questões, que a gente possa trabalhar e vocês possam exercitar e sim gerar dúvidas. Mas só, aí sim fica legal de mostrar quando a gente vai poder aplicar ou não, tá? Porque a URGS, quando coloca esse tipo de questão, ela pode colocar uma operação matemática, como já aconteceu em 3 vestibulares desses citados que eu coloquei aí, mas também ele pode colocar também em sentenças para afirmar se é verdadeiro ou falso, A e B. Tá? Então é legal a gente pontuar bem isso aí para todo mundo entender. Tá legal, Sofia? Fica tranquilaço aí, tá? Beleza? Então, esse método aqui, deixar bem claro que é o seguinte, tá? Ele funciona, você tem que fazer o MMC quando você tem uma subtração, tá? Ou uma adição, ok? Uma soma entre frações. Agora, olha só. Vamos falar agora do vestibular da URGS, as questões que caíram também, que chamaram muita atenção. Caiu no Enem também, tá? Ok? De 2018 e 2019. Olha só. Olha esse tipo de questão aí. Como é que a gente resolveria isso aqui, tá? Opa. Como é que a gente resolveria isso aqui? A URGS colocou esse tipo de expressão matemática, botou 1 subtraindo de 1 subtraindo de 1 meio, multiplicado por 1 subtraindo de 1 terço, 1 subtraindo de 1 quarto, 1 subtraindo de 1 quinto, 1 subtraindo de 1 sexto, até 1 subtraindo sobre 1 sobre 100. É uma expressão gigante. Mas, cara, olha só, é uma questão muito fácil de ter matado. E eu vou te mostrar o porquê, tá? Que é o vestibular de 2020 da URGS, tá? Olha essa questão aqui. Essa questão você olha e eu te pergunto, tá? A gente tem 1 subtraindo de 1 meio. Tá, nerd, não foi isso aqui que caiu, isso aqui foi um pedaço da expressão matemática que caiu no vestibular da URGS, tá? O número da questão, deixa eu ver que eu tenho todas as provas aqui, 2020, a questão 26 do vestibular da URGS, tá? Foi a primeira questão de matemática. Resposta aí, respondido. Tá, Fabiane? Só que a única coisa de diferença que tinha é que tinha uma raiz quadrada. Mas isso a gente vai falar depois. Mas olha só, tinha 1 subtraindo de 1 sobre 2, multiplicado por 1 subtraindo de 1 terço, 1 subtraindo de 1 quarto, até 1 subtraindo de 1 cem. Cara, era grande. Só que, claro, tinha reticências, né? Para chegar até 1 subtraindo sobre 1 sobre 100. Tá? Mas olha só, eu quero parar nesse ponto para a gente ver um detalhe nessa questão aí, tá? Vamos dizer que ela coloca o seguinte: multiplicado por 1 olha só, era isso aqui que tinha, tá? Só que tinha continuação até 1 subtraindo de 1 sobre 100.
tá? Última questão, primeira questão do vestibular da URGS 2020. Nerd, olha só. Tu tinha que fazer primeiro, deixar bem claro que na matemática, né? Aqui nós temos parênteses, então a gente tem que priorizar os parênteses, né? Ok, parênteses, colchetes, chaves aí também, tá? Mas aqui a gente tem os parênteses, beleza? Nada demais. Vamos focar nesse cara aqui, nesse primeiro, tá? Nerd, o aluno vê essa questão aqui, ele quer largar a questão de mão. Por que o aluno pensa, Eloy, eu tenho que fazer MMC aqui, tenho que fazer MMC aqui, e tenho que fazer MMC aqui. Eloy, eu vou ter que fazer MMC em tudo. Tudo fazer mínimo múltiplo comum? Geralmente faria assim. Mas como é que a gente poderia pensar nessa questão? Da seguinte forma, cara. Olha que questão interessante. Nerd, tá vendo aqui? Concorda comigo? Vamos focar só nesse cara aqui, só nesse cara, só nesse. Eu te faço a seguinte pergunta. Tá vendo um aqui? Vamos dizer que isso aqui, se a gente tivesse uma fração. Se aqui no lugar do 1 tivesse uma fração, cara, uma fração que eu colocasse aqui e o resultado dessa fração, a divisão dela, o resultado dela, matematicamente falando, fosse 1. Só que tem que ser uma fração que me ajuda da seguinte forma, pessoal, que o denominador tem que ser exatamente igual ao 2. Por quê, Eloy? Porque eu não preciso fazer MMC. Eu já calculo direto. Como assim, Eloy? Nerd, qual é a fração que eu posso colocar no lugar do 1 aqui? No lugar do 1 aqui, que o resultado dele, da divisão, dá 1, só que o denominador dessa fraçãozinha aqui tem que ser 2. Tem que ser 2. Qual é a fração? Boa, Júnior. Júnior aí, Júnior. Tá aí, Júnior. Ó, nerd, exatamente o que o Júnior colocou. 2 sobre 2. Olha aqui, nerd, eu coloco 2 sobre 2. 2 sobre 2. Ah, Eloy! Tu coloca 2 sobre 2, né? Por que, Eloy? Porque eu não vou precisar fazer MMC. Por que tu colocou 2 sobre 2, Eloy? Porque eu quero uma fração que eu coloque no lugar do 1 aqui, que o resultado dê 1, só que o denominador tem que ser 2 para ser igual aqui, ó. E aí fica fácil de calcular. Como é que fica, Eloy, agora? Nerd, ó, como o denominador é o mesmo, como é que a gente mata essa questão aqui, Eloy? Da seguinte forma. Eu mantenho o 2, eu vou manter o 2, e eu te expliquei agora há pouco. Subtraio apenas os numeradores. 2 subtraindo de 1, fica 1. Resultado aqui, nerd, ó, ficou aqui, ó, 1 sobre 2. Ah, Eloy, entendi, cara, entendi. Mas, Eloy, vou ter que fazer isso em todos. Mas aí que tá. A questão era tranquila de resolver, entendeu? Mas da seguinte forma, aqui ficou 1 sobre 2, você concorda? Se ele está multiplicando, eu posso fazer a mesma coisa nesse cara aqui, ó, tá vendo aqui, ó, nesse cara. Tá vendo aqui, ó, 1 subtraindo de 1 sobre 3. Nerd, a mesma coisa aqui. Aqui o denominador é 3. Eu tenho que procurar uma fração que o resultado dê 1, o resultado dá 1, mas o denominador tem que ser 3. Eloy, quem seria esse cara 3 sobre 3? Aí a gente tem isso aqui, ó 3 sobre 3. Tá vendo aqui? Ó, e aqui tá multiplicando com essa fração aqui. Ó, o resultado aqui, nerd, ó, tá vendo aqui? Ó, mantenho o denominador 3 e subtraio o numerador. 3 subtraindo de 1, 2. E vai ficar, então, aqui 2 sobre 3. Tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui? Eu tenho que multiplicar 1 sobre 2 e multiplicar com 2 sobre 3. Aqui é a mesma coisa, nerd. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou pegar uma fração que dá o resultado 1, mas o denominador tem que ser igual a 4, ó. Então fica o quê, Eloy? 4 sobre 4. Porque 4 dividido por 4 dá 1. Então aqui, quer ver? Ó. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo aqui? Ó, 4 e 4. Ó, o que vai acontecer? Mantenho o denominador
4 subtraindo de 1, 3. Olha que coisa linda. Eu fiquei com 1 sobre 2, 2 sobre 3 e 3 sobre 4. Nerd, tu não precisa fazer isso até o 100. Mas para e pensa comigo, cara. Uma questão de matemática aí. Uma questão muito elaborada aí. Olha como é que ficou isso aqui. Isso aqui ficou assim, ó. Vou até colocar maior para você ver que coisa mágica isso aqui. A gente ficou com isso aqui. Você concorda? A gente ficou com isso aqui. Você concorda? 1 sobre 2, ó, 3 sobre, ó, 2 sobre 3, 2 terços ali, 3 sobre 4, beleza? Nerd, se a gente está multiplicando tudo isso aqui, como é que a gente resolve? Cara, para e pensa, mangolão. Para e pensa, ok? Eu posso pegar, como está multiplicando isso aqui, eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Ah, Eloy, por que tu pode cortar? Porque que é o denominador aqui, ó, é o numerador, eu estou multiplicando. Eu não posso fazer isso somando, tá? Então, o que acontece? Ó, posso cortar, ó, esse 3 com esse 3 aqui. Ah, Eloy, e no final ficou quanto? 1 sobre 4. Entendeu? 1 sobre 4. Entendeu? Essa é a lógica aí. Cara, a Maria Fonteira colocou assim, se for 100 dividido por 100, se ficar 1 subtraindo 1 sobre 100, ficaria 99 sobre 100. Exatamente, Maria Fonteira, tá? Então, o que acontece? Ficaria 99 sobre 100. Exatamente, perfeito, perfeito. E tu pode ver que te está cortando aqui, tá? Ó, cortei e ficou o quê? Ficou o primeiro numerador aqui, 1, e ficou o último, o 4. Porque eu fiz até o 4. Se fosse até o 100, ficaria o 1 aqui e o denominador 100. Pelo amor de Deus, eu vou mandar essa questão para o Leandro colocar no portal de vocês para a gente entender isso aí. Então, acho que esse é o ponto aí bem interessante, muito bacana, a gente tem que entender. Bem claro aí, tal, e bem bacana. Beleza? Coisa show de bola, hein? Legal, hein? Ah, eu adoro isso, cara. É muito top, velho. Pô, a galera colocando ali, pô, entendi, entendeu? Show de bola. Então, nem tudo, às vezes, precisa colocar, entendeu? Usar MMC. Vamos dizer, por exemplo, que eu coloque outro, coloque 2 ali, 2 subtraindo de 1 sobre 100. Então, eu poderia colocar, na verdade, uma fração, que o resultado dê 2, por exemplo, mas que tem o mesmo denominador que eu quero subtrair. Entendeu? Beleza? Show! Agora, olha só, vamos matar aqui rapidão. Multiplicação entre frações. Multiplicação entre frações. Ok, vamos lá. Olha só, nerd. Que coisa linda. Beleza? Multiplicação entre frações. Nerd, olha só que coisa linda. Vamos dizer o seguinte, tá? Eu tenho 1 sobre 1 terço multiplicado 1, ó. Nerd, multiplicação entre frações. Vamos matar agora. Eloy, deu denominador diferente. Eu tenho que fazer MMC? Não. Você tem que fazer o quê, Eloy? Nerd, multiplicação entre frações, você apenas multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, nesse caso aqui, a gente vai multiplicar o numerador com numerador e denominador com denominador. Nesse caso aqui, vai dar 1 sobre 15. Beleza aí? 1 sobre 15. Beleza? Show de bola. Legal. Mas, Eloy, e se for uma divisão entre frações? Ah, agora fica legal. Vamos dizer que a gente tem isso aqui, tá? 1 sobre 7 dividido por 2 sobre 5. Olha aqui. 1 sobre 7 dividido por 2 quintos. 2 sobre 5. Tá vendo? Eu estou dividindo. Tá, Eloy, o que acontece numa divisão entre frações? O que acontece? Você, aqui, deixar bem claro, vamos tentar entender aqui, ó, um ponto bem interessante, tá? Aqui nós temos um numerador
E aqui nós temos o denominador. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Então, o que a gente faz? A gente mantém o numerador e inverte. Aqui, ó, nós temos 2/5. Então, a gente inverte, ok, o denominador. Então, nesse caso aqui, fica 5 sobre 2. Eu inverti. Tá vendo aqui? Tá vendo? 5 sobre 2. Tá vendo? Que coisa linda, né? E aí, o que acontece aí, nesse caso, fica 6, tá, deixar bem claro aqui, ó, só botar aqui de novo, ó. Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 1 multiplicado por 5 é 5, 7 multiplicado por 2 é 14. Então, fica 5 sobre 14. Beleza aí? Show de bola, hein? Que coisa linda. Vimos frações. A gente vai ter que ver, não vai ter tempo de ver potenciação, acho, hoje ainda. Mas eu tenho que falar um seguinte tópico aí. Nerdinho, rapidão aí, envolvendo fração. Quanto que é 3 dividido por 9? Quanto que é 3 dividido por 9? 3 dividido por 9. Eloy, te fiz a seguinte pergunta. Quanto que é 3 dividido por 9? Explica de novo a divisão entre frações. Ó, a divisão entre frações. Você mantém o numerador e inverte o denominador. Então, pode ver que ficou 1 sobre 7, tem 2/5. Tá vendo aqui, ó? Ô, Tamires, eu inverti, ó, 5 sobre 2, e depois tu multiplica. Então, você, na divisão entre frações, Tamires, você mantém o numerador e inverte o denominador e multiplica as frações. Numerador com numerador e denominador com denominador. Entendeu, Tamires? Tá? Pessoal, quanto que é 3 dividido por 9? 3 sobre 9. Tá. Boa, o Gabi colocou 1/3 aí, a Gabi colocou 1/3. Beleza. Só que tem um detalhe. É uma dízima. Vamos dizer 3 sobre 9, real, é 1/3. Legal. Só que tem um detalhe. Eu te faço a seguinte pergunta. Quantos algarismos, quantos dígitos você tem no numerador? 1. E você tem apenas o 9. 3 sobre 9 vai ser isso aqui. Igual 0,3333333. É uma dízima periódica. Sempre acontece? Sempre. Outro exemplo. Responde rápido, então. Quanto que é 2 sobre 9? Eu tenho um algarismo e eu tenho o 9. É um número. 2 sobre 9 vai ficar quanto? Vai ficar quanto? Se 3 sobre 9 deu 0,3333, exatamente, Maria Fontela. Ó, tá vendo aqui? 2 sobre 9 vai ficar 0,2222222. Sempre funciona. Eloy, outro exemplo. 8 sobre 9. Tu tem um algarismo menor que 9. E é dividido por 9, tá vendo aqui? Ó, um número, tá vendo aqui? Ó, como é que vai ficar, Eloy? Vai ficar 0,8888888. Vai ser uma dízima também. Beleza? Agora, olha só. Nerd, isso a gente tem que entender isso aí, tá? Isso pode ser um atalho para você no vestibular. Dá uma olhada aqui. Nerd, eu tenho o número 12 dividido por 99. Eu tenho dois algarismos, um número inferior a 99. Qual o valor que vai ficar isso aqui, ó? Ó, 2 algarismos dividido por 99. 12 dividido por 99. Quanto vai ficar isso aí? Ó, vai ficar uma dízima. 0,12. Vai ficar esse resultado. Eloy, tu tá dizendo para mim, então, que se eu pegar qualquer número inferior a 99, número natural ali, ok? Ó, 99,
e dividir, ó, dois algarismos, dois dígitos, com 99, sempre vai ser uma dízima periódica? Sim, sempre vai ser uma dízima periódica. Se eu pegar 22 e dividir por 99, vai ficar 0,22222. Ah, Eloy. Eloy, se tu botar um número, por exemplo, 55, dividido por 99, Eloy, vai ficar quanto? 0,55555. Ah, Eloy, peraí, Eloy, eu não estou acreditando nisso. Eloy, eu não estou acreditando nisso. Se você fizer, Eloy, por exemplo, 57 dividido por 99, dois algarismos menores, ó, números naturais, ok? E é menor que 99. Ah, é 2 algarismos, 57, ó, vai ficar 0,57575757, vai ser uma dízima periódica. Beleza aí? Tranquilo? Outro caso, outro exemplo. Ó, nerd, outro exemplinho. Vamos dizer agora que eu tenho 3 dígitos. 132. Eu quero dividir agora por 999. 132 dividido por 999. Nerd, vai ser o quê? Uma dízima periódica. Sim, dessa forma vai ser um número racional. Ó, 0,132, 132, 132, 132, 132, e assim sucessivamente. Entenderam isso aí? Entenderam? Isso é muito importante, tá? Vai ser um atalho bem bacana, tá? A gente tem que saber isso aí, tá? A gente vai ver umas provinhas aí do vestibular de 2015 para cá, não caiu, mas os vestibulares anteriores, a URGS colocou, por exemplo, uma questão, entendeu aí? Que uma questão muito similar a isso aí, tá? Não. Peraí. Então 0,99 é igual a 1. Próximo. É igual a 1. Próximo, a gente fala que é tipo assim, aproximado, né? Quando for 99 ou quando tiver 9. Sim, Bianca. Tá? Quando for 99, mas quando for 99, só vai funcionar se eu tiver 2 algarismos apenas menor que o 99. 2 números naturais inferior a 99. Tá vendo aqui? Entendeu? Se for o 9, Bianca, tem que ser um algarismo como numerador. Funciona também com 999. Se eu pegar 138, Bianca, e dividir por 999, eu vou também ter uma dízima periódica. 0,138138138138, ok? Vai ser uma dízima periódica. Só que acontece o seguinte, pessoal, presta atenção, a quantidade de algarismos tem que ser a mesma. O 99 tem 2 dígitos, tem 2 algarismos. Então, o numerador também tem que contemplar 2 algarismos. O 3, o 9 aqui, ele tem apenas 1 algarismo. Então, o numerador também tem que ter 1 algarismo. 138 tem 3 algarismos. 999 tem 3 algarismos. Então, esse é o detalhe. Esse é um atalho muito interessante. Caiu no vestibular da URG já, colocando uma dízima periódica, e ele perguntava o seguinte: Eloy, qual das frações representava aquela dízima? Para e pensa aqui. Por que esse aqui, isso aqui se repetir, é uma dízima periódica, se repete, 132, 132, 132. Então, é 132 dividido por 999. Representava essa dízima periódica. Beleza? Tranquilo? Coisa linda. Que coisa magnífica. Perguntas até então aí. Perguntas. Podem perguntar. Ninguém tem pergunta? Pergunta. Não? Tô suando. Eu tô fedendo aqui. Cheguei suado dentro de casa. Até abrir a janela. Cheguei suar. Entendeu? 0,999, Sofia, ele é se for tipo boa pergunta. Entendeu? Exemplo, tá? Por exemplo, posso fazer um exemplo aqui? Vou fazer um exemplo aqui, tá, Sofia?
Vamos dizer que seja isso aqui. A janela contra o corona, né? É, contra o corona. É, tem que ser boa, boa. Vamos dizer que eu tenho isso aqui, tá? Eu vou botar o exemplo que eu botei aqui, tá, Sofia? Tá vendo aqui? 2,132, 132, 132, 132. O que é isso aqui? É isso aqui, ó. 2 mais 132. Ah, Eloy! Ah, Eloy, 2,132, 132 é a mesma coisa que 2 mais 132, 999. Exatamente. Ah, ok, Sofia, isso aí. Ó, todo mundo contra o corona aí, hein? Isso aí. Show de bola. Vou até respirar. Eu quero dar uns avisos bem interessantes, que é o seguinte, tá? Vamos conseguir entrar em potenciação. A galera que me perguntou, da turma, me perguntaram aí, como é que eu estava vendo as aulas, como é que eu consegui recuperar. Deixar bem claro que o objetivo tá fazendo tudo e o possível, e a gente vai ter aulas aos sábados, dias de semanas, tá? Então vai ser um negócio bem interessante aí, tá? Um negócio que a gente tem que pontuar. Ninguém previa essa pandemia, né? Mas aconteceu, né? Então, o que eu mais ou menos imagino, tá? Eu vou largar essa semana alguns exercícios de vestibulares, Enem, e a gente vai corrigir elas aqui, tá? Eu vou chegar aqui, se eu tiver com a mesa digitadora, eu vou abrir a tela e vou fazer aqui escrevendo com a mesa digitadora. Vou marcar de Gmail essa semana aí, tá? Na minha publicação no Stories lá, reclamar de Gmail, cadê minha mesa digitadora aí? Tá? E a gente vai colocar esses caras direto aí, tal, escrevendo aqui tal, e fazendo questões. Não se preocupe, a ideia, eu sou um cara que gosta de direcionar para o vestibular, vocês já devem estar prestando atenção, brincando, a gente já está falando de questões da URGS, falando de coisas da URGS já, tá? Então isso é uma coisa muito interessante, que é legal a gente chegar e pontuar, deixar bem claro que o nosso foco aqui, a gente vai direcionar e a gente vai pegar bem isso aí. Vocês podem ficar tranquilos que, por mim, eu vou fazer todo o esforço possível, tudo que tiver no meu alcance, tá? A mesa digitadora que comprei, tá? Então vai ser melhor que o quadro mesmo. Eu tô pensando seriamente em conversar com o pessoal do Objetivo, quem sabe quando eu chegar aqui, colocar o link de uma outra ferramenta que fique mais tranquilo também, que eu possa mexer, manipular com a tela também. Eu vou dar uma analisada aqui também nessa ferramenta Pautalk aqui, se a gente consegue também colocar a apresentação aqui bonitinho, tá? Vou dar uma analisada melhor, eu não consegui mesmo, tá? Entendeu? Então eu vou ver o que a gente faz, que a gente coloca aqui, entendeu? Eu vou dar uma pensada, tudo para facilitar o estudo de vocês. Eu lhes peço, para todos vocês, eu peço, assim, que todos vocês tentem fazer as questões que a gente coloca aqui, tá? Tentem fazer, são questões aí, a gente vai focar nas 3 primeiras, esse conteúdo, esse compilado de questões, vocês irão receber futuramente na apostila da URGS aí do Objetivo, mas a gente já vai começar a fazer desde já, tá? Entendeu? Algumas questões. Então, esse é o ponto. A gente vai colocar as questões aí, vou colocar esse material na plataforma aí, disponibilizar para todos vocês, e aí eu peço que vocês tentem fazer as questões. Vocês podem errar, cara, tem que errar, mas aqui a gente vai acertar, e tu vai entender na hora que eu for resolver. Entendeu? E nessas questões eu vou colocar também potenciação. Aquelas regrinhas que a gente falou no início da primeira aula, lembra? No final quer dizer, lá na primeira aula presencial que a gente teve, tá? A gente falou lá de potenciação, de soma, a gente vai exercitar. Eu vou introduzir ela na próxima aula, tá? Eu vou introduzir ela na próxima aula, tá? E daí, nesse ponto daí é um ponto bem interessante, a gente vai introduzir, já vai cair e já vou cair nessas questões que eu vou deixar para vocês, ok? Outra coisa também interessante, só para pontuar. Na última aula a gente viu conjuntos numéricos, né? O vestibular da URGS, ok, de uns 3 vestibulares, 4 para cá, tá colocando uma legenda no início da prova, prova de matemática, né? Todo mundo sabe, né, que a prova de matemática geralmente ela é feita com a prova de história, né, da URGS, né? Todo mundo sabe disso aí, né? Tá? Geralmente é o 4º dia, né? Entendeu? E o que acontece? Nisso daí, a gente vai
eu vou colocar questões de potenciações aí e tal. Só que essa legenda é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ela tem, está dizendo bem claro para você, conjunto dos números naturais N e conjunto dos números reais R, tá? Então esse é um ponto bem interessante, entendeu? Bem bacana, tá? Que é bom a gente ter esse registro, ter essa ideia e essa sensação aí, ok, de entendimento. Beleza? O que a gente viu na primeira aula que a gente vai, eu vou colocar nessas questões, tá? Eu falei para vocês aí de algumas coisinhas, que algumas, vamos dizer assim, alguns pontos da potenciação. Então, o que eu falei para você, por exemplo? A gente falando tudo de mesma base, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu faço isso aqui, né? 5 subtraindo 5 mais 5. Tá vendo aqui? Isso aqui eu falei para você na primeira aula lá, tá? Na primeira aula, que foi a nossa aula presencial, né? Lembra que a gente fez isso aqui? Tá? Então, a gente tem que entender muito bem potenciação, tá? Entendeu? Do vestibular de 2015 até 2020, ok? Foram, tirando a prova de 2016, entendeu? Ali as questões iniciais, todas queiram algo de potenciação. Então, acontece, a gente tem isso aqui, tá? Então, lembra que eu falei para você? O que a gente faz aqui? A gente mantém a base e soma os expoentes. Então, nesse caso aqui vai ficar 5 sobre 7. Ok? 5 sobre 7. 5 elevado na 7. 5 elevado na 7. Beleza? Aí eu falei para você que quando a gente tem uma divisão, só revisando isso aí, tá? Ó, que a gente tem uma divisão aqui, de mesma base aqui, que é o 5, ó, o expoente aqui, a gente subtrai os expoentes. Então, o que acontece? Eu mantenho a base, 5, e nesse caso aqui, eu faço o que, Eloy? Eu faço 2 subtraindo de 5. Nesse caso aqui vai ficar 5 na 3 negativo. Beleza? 5 na 3 negativo. Beleza? Mas aí o seguinte, olha só. Calma aí. Aí nós temos outras propriedades, que é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho isso aqui, tá? 7 ao quadrado na 3. Ó, 7 ao quadrado na 3. Eloy, como é que te resolve essa questão aí, Eloy? Ó, 7 elevado ao quadrado, parênteses 3. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente vai multiplicar esses dois caras aqui. Se a gente vai multiplicar esses dois caras aqui, como é que fica, Eloy? Vai ficar 7, 2 multiplicado por 3, 6. Vai ficar 7 elevado na 6. Beleza? Tranquilo? Que coisa linda, né? Aí, nós temos outros. Só um caso aqui. Tá vendo isso aqui? Ó, vamos dizer que eu coloco essa questão para você aqui, ó. Questão de vestibular, tá? Ó, vamos dizer que eu tenha isso aqui, questão de vestibular. Que eu tenha isso aqui, ó. Quero dizer para você, para mim. Diz para mim se é certo ou errado, tá? Elevado a 2.000 é menor que 2 elevado a 3.000? Certo ou errado? 3 elevado a 2.000 é menor que 2 elevado a 3.000? Certo ou errado? Certo ou errado? Caramba, hein, nerd? 3 elevado a 2.000 é menor que 2 elevado a 3.000? Certo ou errado? Bah, ficou um cri-cri aí, hein? Meu Deus, hein, cara? Que loucura, hein? Que loucura! Tá? Vou responder na próxima aula e vou colocar essa questão junto nesse materialzinho com as questões da URGS. Ok? Pessoal, foi um prazer indescritível estar presente com vocês hoje nessa aula maravilhosa, cara. Ok? Maravilhosa. Uma aula sensacional. Tá? Tomara e, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Entendeu aí? Tá? E a gente vai estar preparado lá no vestibular da URGS, se Deus quiser, cara. Tá? Tô contando com isso e eu tenho certeza que vai dar certo, que vai ser um marco muito interessante esse ano aí. Beleza? Por hoje, é só.
Que Deus ilumine a todos, sejam abençoados pelo Papai do Céu. A gente se fala na próxima aula semana que vem, tá? Nem vou dormir direito agora, vou sonhar com isso, não vale só. Sonha, um sonho negro para vocês. Tá, pessoal? Que Deus ilumine a todos, sejam abençoados, cara. Forte abraço aí, tá? Até mais. Beijão. Beijo do Negão Eloy aí, tamo junto, tamo fechadaço. Tá, boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Vou até marcar vocês aqui. Boa noite. Bota boa noite aí. Vou marcar vocês aí. Boa noite. Boa noite, galera. Vou marcar vocês aqui no Instagram. Boa noite. Boa noite. Bota carinha aí. Bota boa noite aí. Boa noite, galera do Objetivo. Boa noite. Tá? Que Deus ilumine a todos. Sejam abençoados pelo Papai do Céu. Tamo junto, Tigrada. Até semana que vem, velho. Tamo junto. Até mais. Publiquei aí, ó. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.